E antes de nós entrarmos no texto, vamos voltar um pouquinho e entender tudo o que está acontecendo. Eu quero voltar com os irmãos lá no Getsêmani. No Getsêmani, Jesus está orando e ele está o quê? Sentindo uma profunda angústia enquanto ele ora. Tanto é que ele pede ao Pai para, se possível, ser livre dessa hora. Só que ele também fala que Deus seja feita a tua vontade. Porque ele conhece o plano de Deus, ele conhece tudo o que tem que acontecer. Jesus já sabe tudo isso. Só que mesmo assim ele ainda pede, se for possível, que fosse passada aquela hora, sabendo que é necessário, não haveria como passar. Por isso, ele conhecendo a vontade do Pai, que seja feita a tua vontade, e assim ele segue todo o plano de Deus. Ele vai ser julgado pelos fariseus, lá no Sinédrio, já vimos que é um julgamento injusto, que é um julgamento totalmente viciado, totalmente enviesado. Ele já tem o propósito há muito tempo de matar Jesus. Eles só não queriam que fosse durante a festa, mas vai acontecer exatamente durante a festa. E agora, os fariseus, o Sinédrio, pega Jesus e leva para Pilatos. Quem é Pilatos? Pilatos, ele é o governador daquela região. Pilatos, ele representa todo o poder de César. Então ele vai representar todo aquele poder do Estado, todo aquele poder do Império Romano. Então, Pilatos, ele tinha toda a autoridade que emanava de César, toda a autoridade para dizer, vai ser assim, não vai ser assim, está condenado, está inocentado. Então, a gente está nos fariseus, nos judeus, e eles vão para uma esfera de autoridade que seria maior. Por quê? A região da Judéia, de Jerusalém, ela era dominada pelo Império Romano. Então, apesar de ter a lei judaica dos judeus, dos fariseus, poderem executar a sua lei, eles ainda vão fazer o quê? Levar para uma lei que no momento estava acima, que era quem? O Império Romano que dominava, que era o poder de César que era exercido sobre aquela região. Então, agora Jesus vai para uma outra esfera de julgamento. Amém? E é isso que a gente vai tratar de hoje. Vamos ler o texto? Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E, amarrando a Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou, és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu, tu dizes. Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio. Vindo, a multidão começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo, quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou, que farei então, deixa quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam, crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse, que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais, crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então, irmãos, vamos aqui ponto a ponto, entender um pouco melhor esse texto. Logo no primeiro versículo fala, logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Esse momento em que eles estão entrando em conselho, eles estão fazendo o quê? Preparando a acusação para Pilatos. Se nós formos para o capítulo 14, no versículo
61, versículo 61. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondia. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo com as nuvens do céu. E então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouviste a blasfêmia. Que vos parece? E todos julgaram réu de morte. Então, a gente já vê o quê? Qual é a acusação de Jesus diante dos judeus, do Sinédrio? É que ele é o Cristo, o Filho do Deus bendito. Por isso ele é réu de morte. Só que quando eles apresentam para Pilatos, se eles apresentassem apenas, ele se diz o Messias, ele se diz o Filho de Deus, para Pilatos não faz diferença. Para Roma não faz diferença. Ele dizer que é uma divindade. Não influenciaria em nada. Mas, o que os judeus fazem? Se ele é o Cristo, ele é quem? Ele é quem vai restaurar o reino de Israel. Ele seria quem? O rei dos judeus. E para o Império Romano, se alguém se levantasse e falar, eu sou o rei dessa região, significa ele dizer o quê? Fora o Império Romano. Fora com César. Aqui o César não tem poder. E isso já era uma situação que deveria ser tratada por Pilatos. Por isso, Pilatos interroga: És tu o rei dos judeus? Por isso que muda um pouquinho a acusação. Ele não pergunta, você é o Cristo ou você é o Filho de Deus? Ele pergunta, você é o rei dos judeus? E essa pergunta de Pilatos é meio que, é você que estão dizendo que é o rei dos judeus, não é? Ela é um tom mais afirmativo. E Jesus, quando responde, ele fala, tu dizes. Esse tu dizes para a gente parece um pouco evasivo. É você que está falando. Você acabou de falar, não estou dizendo nada. Mas esse tu dizes, que Jesus está dizendo aqui, é como se ele falasse para Pilatos, você já está reconhecendo isso. Se chegou até você, isso é porque é verdade. É bom você perguntar se eu sou o rei dos judeus. Por quê? Porque está se manifestando o reino. Qual foi a pregação de Jesus durante todo o seu ministério? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus pregou o amor? Sim. Jesus pregou o perdão? Sim. Jesus pregou muitas coisas, mas o principal é o quê? O reino de Deus. Então, quando Pilatos é trazido a ele que Jesus é o rei dos judeus, isso tem muito a ver com a pregação. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então aqui está convergindo em Jesus ser reconhecido também como rei. Apesar de ser um reconhecimento irônico da parte de Pilatos, sendo reconhecido. Amém? E aí, continuando. Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Os sacerdotes não falavam, ele está se dizendo rei dos judeus. Só que ele está se dizendo rei dos judeus, está dizendo isso, fez aquilo, falou que ia derrubar o templo, construir de novo, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Então, eles estão tentando agravar. Para quê? Para ter a penalidade mais grave possível. Para que Jesus seja morto pelo Império Romano, que o poder de César mate Jesus. É isso que eles estão tentando fazer. Por um lado, a gente pode pensar, os judeus poderiam matar Jesus por blasfêmia? Poderiam. Pilatos, ele ainda permitia que os principais sacerdotes, eles realizassem os seus ritos, inclusive esse de apedrejamento, que era matar uma pessoa por blasfêmia. A gente vai ver, Estevão foi morto por apedrejamento. Paulo, ele foi apedrejado umas 3 vezes, não morreu. Mas ele permitia isso. Ele dava essa liberdade para os judeus. Para quê? Para manter a governabilidade. Era o quê? O interesse dele. Vou permitir isso aqui, vocês se matam, não é problema para mim, e vocês se mantêm aí aceitando meu domínio. Era essa visão de Pilatos.
E aí, por que os judeus levam Jesus até Pilatos? Pode ter vários motivos. Pode ser, eu vou tirar da minha conta que a gente está matando aqui o Jesus, ou também para evitar que durante a festa fosse algum tumulto voltado para eles, alguma revolta ou coisa assim. Então eles fazem o quê? Vamos levar para Pilatos. Pilatos vai julgar, Pilatos vai, e a gente vai fazer Pilatos matar. O poder de César vai matar, e ninguém poderia revogar isso. Os judeus, os discípulos, os que seguiam Jesus, poderiam se revoltar contra os fariseus? Poderiam. Eles poderiam se revoltar contra o poder de César, mandando matar Jesus? Não. Se revoltassem, iriam morrer. Então, provavelmente, não. Provavelmente seria uma maneira de manter a situação um pouco mais apaziguada. E aí, Pilatos, ele interroga Jesus novamente, no versículo 4. Nada respondes? Vês quantas acusações te fazem? Por que Pilatos faz isso? No direito romano, naquela época, se alguém te acusasse de alguma coisa, você tinha que se defender. Se você ficasse calado, estava fazendo o quê? Estava assumindo. Então Pilatos, ele se admira, ele fala para Jesus, fala alguma coisa. Por quê? Estão te acusando e você está aceitando tudo. Está indo tudo para a tua conta. Você vai responder por tudo isso que estão falando que você fez. E Jesus fica em silêncio. E aí, Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Pilatos ficou admirado daquilo. Porque ele estava vendo que era uma acusação injusta. Ele conhecia os principais sacerdotes. E vendo aquelas acusações, vendo a postura de Jesus, qual a primeira coisa que você pensa? Algo errado não está certo. Ele já percebeu isso, Pilatos. E tanto é que ele pede, Jesus, vai falar nada? Vai aceitar a acusação? E Jesus permanece em silêncio. E essa admiração de Pilatos, a gente vê pessoas se admirando com Jesus durante esse ministério, todo esse ministério. Só que se admirar com Jesus não implica, não condiciona a se converter. Não significa se arrepender. Jesus teve muitos admiradores. Né? Jesus, quando era criança, ele estava no templo com os principais sacerdotes, os fariseus, eles se admiravam do seu conhecimento. E foi só isso. A admiração, irmãos, não significa ter Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Muitas pessoas admiram Jesus. Se você for ver aí, internet, mundo afora, todo mundo fala, Jesus é um exemplo, Jesus é isso, admiramos, é admirável o que ele fez, de pregar o amor, de arrependimento, perdão, é tudo lindo. Isso não basta. Não basta admirar Jesus, irmãos. Precisamos fazer o quê? Nos converter, nos arrepender. Precisamos tê-lo como nosso Senhor, como nosso Salvador. A admiração não salva ninguém. Amém? E aqui a gente tem Pilatos se admirando. Irmãos, vamos entrar em alguns pontos aqui. Por que Jesus está calado? Ele poderia se defender? Poderia. Ele poderia derrubar essas falsas testemunhas? Poderia. Se a gente for ver, se a gente for estudar a história de Paulo, todo o testemunho dele, chega um momento, Estevão também, que eles estão lá, vem falsas testemunhas falando um monte de coisa e começa, derrubar uma, derrubar outra e vai se defendendo, e as falsas testemunhas não prevalecem. Jesus poderia ter feito isso. Se, durante todo esse estudo que a gente fez de Marcos, Jesus em algum momento foi encurralado pelos fariseus, pelos saduceus? Não, muito pelo contrário. Eles viam como uma questão, Jesus respondia e devolvia. E eles conseguiam responder? Não. Então Jesus tinha plena condição de se defender.
mas ele não se defendeu. Por que ele não se defendeu? Porque ele está passando por esse julgamento injusto. Porque se ele se defendesse, ele não seria morto. E qual é o plano de Deus? Que ele já falou várias vezes: importa que o Filho do Homem vá, sofra na mão dos escribas, dos sacerdotes, dos fariseus, seja morto e ressuscite. Então ele está aqui cumprindo o quê? O plano de Deus. Se nós formos para Filipenses 2:8, diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui está falando sobre esse exemplo de Cristo, de humilhação. E ele foi obediente ao plano de Deus até a morte na cruz. Irmãos, o que Jesus está passando aqui é uma grande humilhação. Porque lá no Sinédrio, o que fizeram com ele? Cobriu a cabeça, batia: profetiza, quem te bateu? Cuspiram nele. Ele foi humilhado, falso testemunho. Irmão, se jogasse sobre você algum falso testemunho, você fez isso, você não fez, você aguenta quantos segundos calado? Jesus está aguentando tudo. Está passando por toda essa humilhação. Não só perante o Sinédrio, agora perante César, perante a autoridade de César em Pilatos. E ele está recebendo toda essa humilhação e está calado. Se nós formos também para Isaías 53, 7, 9, diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado. De sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com o perverso, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Aqui está narrando tudo que Jesus está passando. Ele está como ovelha muda perante os seus tosqueadores, como cordeiro mudo no abatedouro. E ele está sofrendo o quê? Um juízo totalmente injusto. E o detalhe, não tinha culpa nenhuma, não tinha dolo algum. O que é dolo, irmãos? Dolo é a intenção que você tem. Se você tem a intenção de fazer alguma coisa, isso é dolo. Se a gente for ver no direito, tem o crime doloso e o culposo. Qual que é a diferença? O doloso, eu quero esse resultado, vou e alcanço esse resultado. O culposo, eu quero um resultado, faço e alcanço outro, mais grave. Então, o dolo é a intenção que você tem. Dizer que nele não tinha dolo é dizer que Jesus não tinha intenções pecaminosas, Jesus não tinha intenções maldosas, de fazer o mal, de alcançar objetivos maldosos. Não tinha isso em Jesus. Amém? Por isso que nele não havia culpa nenhuma. E em João 10, 17 e 18, João 10, versículos 17 e 18, diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus está falando aqui, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Esse reassumir é reassumir as ovelhas que estão desgarradas. Amém? Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Por que eu estou trazendo esses versículos, irmãos? Para ficar claro, Jesus não está sendo condenado de maneira justa. Não é, estão tirando a vida de Jesus porque ele merecia. Não.
ele espontaneamente está entregando a sua vida por nossa causa. Tá? Por que eu trago isso para os irmãos? Para a gente não ficar naquele discurso de os judeus mataram Jesus. Não, irmãos. Aqui a gente vai ver que quem condenou Jesus injustamente? Os judeus, o Sinédrio, os principais sacerdotes, o poder de César, a autoridade estatal, ou seja, os gentios condenaram, e a gente vai ver também a multidão. A multidão condenou Jesus. Então, quem condenou Jesus injustamente? Todo mundo. Não tem exceção. Só que, porque Jesus morreu, ele mesmo entregou a sua vida por nós, por causa dos nossos pecados. Então, irmãos, dizer que judeus mataram Jesus, na prática foi, mas por que Jesus morreu? Por nossa causa. Amém? Então, não tem assim, você matou Jesus, a culpa é sua. Não, irmãos, os nossos pecados. Porque Jesus nos amou, nos ama. E para perdoar os nossos pecados, ele foi à cruz e morreu por nós. Ele voluntariamente deu a sua vida em nosso lugar. Amém? Agora vamos para o versículo 6. São 15, estamos no 6. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que lhe pedissem. Então, para manter o povo submisso, lá com governabilidade, sem muita revolta, o que Barrabás fazia? Estão todos os judeus aqui, de todo mundo, que estão espalhados, eles vêm para cá. Para eles não se revoltarem, a gente faz o quê? Eu solto um preso que eles gostam. Alguém que está preso, eles gostam, eu solto, eles vão ficar felizes, aí depois eu prendo de novo, não tem problema. Então Pilatos, ele fazia isso, de soltar algum preso, para que o povo ficasse contente. Por quê? Vem as multidões e eles vão ver o quê? Pilatos está soltando um preso. Olha, ele simpatiza com o nosso povo. Depois que as multidões se dispersam, não tinha WhatsApp nem internet, se acontecesse qualquer coisa com aquela pessoa que foi presa, alguém ia saber? Não. Então, Pilatos ele já tinha isso como manobra de controle do povo. Amém? E aí, vamos agora falar de outra pessoa. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. E vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. A multidão veio pedir, liberta aí. Não vai fazer? Libertar para a gente um dos nossos presos? Mas por que fala de Barrabás? Faz diferença? Faz, irmãos. Por que especificamente Barrabás? Barrabás fala que ele foi preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. O ponto não é só que ele era um homicida, que ele estava envolvido em homicídio, em tirar a vida de alguém. O ponto é amotinadores. O que são os amotinadores? São os rebeldes, são os conspiradores. Ele foi preso porque ele estava conspirando contra o poder de César. Ele estava conspirando contra o domínio de Roma. Então ele estava fazendo o quê? Querendo libertar o povo judeu através da força. E com isso ele fazia o quê? Cometia homicídio. Por que traz Barrabás? Por que mostra a figura dele? Porque ele, para o povo, era uma ideia de líder militar que buscava a libertação de Israel do domínio do Império Romano. E essa figura de um libertador de Israel não é importante só para quem mora em Jerusalém. Para um judeu naquela época, mesmo que ele morasse em outro lugar que não tivesse o domínio romano, para ele, a ideia de libertar Israel era assim, uma ideia absurda. Absurda de assim, queremos isso. Vamos, é isso aí, vamos libertar Israel. Mas eu estou há um mês de viagem. O Império Romano nem toca aqui, mas a ideia de libertar o reino de Israel e reaver o reino de Israel como era o reino de Davi,
para o judeu naquela época era algo assim, era o suprassumo. Então a ideia de Barrabás, de ter ele aqui como uma opção a ser liberta, era, tipo, é esse aqui. É o cara que está lutando para libertar o povo de Israel. Vamos soltar ele. Por isso que traz Barrabás, especificamente Barrabás. E Pilatos, versículo 9, lhes respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pilatos tinha esse poder. E ele vem trazer o quê? Vocês querem que eu solte o rei de vocês? Porque essa era a acusação de Jesus. O rei dos judeus. Pilatos, irmãos, ele traz isso num tom irônico, tá? E eu queria também que os irmãos olhassem para Pilatos não com uma pessoa boazinha, que, estou vendo uma injustiça, que isso? Não pode. Libertem Jesus, estou aqui, vamos escolher Jesus para ser salvo, para ser liberto, porque eu sou uma pessoa boa. Não. Se ele tivesse alguma intenção de realizar justiça, ver a injustiça em Jesus e libertá-lo, ele poderia fazer? Poderia, porque ele era a autoridade máxima. Era o poder de César que estava na mão dele para condenar ou libertar. Mas o que ele faz? Ele vai, gente, tem aqui o rei dos judeus, que para ele não representava ameaça nenhuma, né? Vamos libertar ele? Aqui, liberta Jesus, eu fico bem com vocês, o pessoal aqui quer fazer uma injustiça, eu não vou deixar, e ele também não vai me trazer problema nenhum, porque nem vocês estão acreditando. Então, qual a ideia de Pilatos? Vou aqui, se libertarem Jesus, eu não perco nada, também não ganho nada. E o povo fica feliz, beleza. Só que se pedirem outro, vai mudar alguma coisa? Não, para Pilatos não muda nada. Ele só coloca Jesus como opção porque era a opção que traria menos problema para ele. Ele não é um devoto de Jesus. Ele não crê que Jesus é o rei dos judeus. Ele não quer fazer justiça. Ele quer o quê? Alguma coisa para ele. Ele quer que com essa boa ação, ele tenha o quê? Um reino mais estável. Então Pilatos, ele não está buscando porque ele é bonzinho libertar Jesus, não. Ele tem interesse próprio nisso. Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes o haviam entregado. Então ele viu, eles estão com inveja de Jesus. Jesus ensinava no templo e as pessoas ouviam. Jesus ensinava fora do templo, as pessoas ouviam. Os fariseus estudavam, queriam ensinar as pessoas não queriam ouvir eles. Estão vendo aí como começa a inveja? Jesus tinha fama de ser alguém que conhecia a palavra de Deus, de ser um homem de Deus. E essa fama estava ofuscando os principais sacerdotes. E aí começa o quê? A brotar a inveja. E a inveja, irmãos, é algo muito perigoso. Por quê? Essa inveja no coração dos principais sacerdotes, ela começa a crescer. E ela vai crescendo, se transforma em ódio. Tanto é que não é de agora que eles querem matar Jesus. A gente viu, há um bom tempo atrás, que eles decidiram matar Jesus. Não queriam fazer durante a festa, mas agora está no meio da festa e eles vão matar Jesus. A inveja deles é tão grande, que se tornou um ódio tão grande, que eles vão fazer o quê? Nós vamos matar o inocente injustamente porque temos inveja dele. É isso que brota no coração dos principais sacerdotes. E esses principais sacerdotes, eles incitam a multidão no sentido que eles soltassem de preferência Barrabás. Por quê? Os principais sacerdotes, eles já conhecem tudo que está acontecendo. Eles sabem o que tem no coração de um judeu. Eles sabem o que é importante para o judeu. Por isso eles vão para a multidão e falam o quê? Vamos soltar Barrabás? Vamos? Qualquer judeu em sã consciência diria, bora. Sim. Um líder militar para libertar o nosso povo? Agora.
Então eles incitam a multidão. E a multidão quer o quê? Libertar Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? E aí, o que eu faço com o rei dos judeus? O que tem proclamado, que tem pregado: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pilatos coloca diante deles isso. E aí eles respondem: crucificam. Irmãos, parece, a gente lê assim, eles clamavam: crucificam. Eles queriam que matassem. Não. Não é só isso, irmãos. Quando Pilatos fala, que farei deste a quem chamais o rei dos judeus, ele está falando: é o rei de vocês. O que eu vou fazer com ele? O que eles falam? Crucificam. O que é crucificar? É pregar na cruz. Não é só isso. É matar? Não é só isso. É muito além disso. Por quê? Isso não era só um costume romano, é um costume de muito tempo atrás, que era o quê? Tem um rebelde. Vamos crucificar ele. Ele vai ser um exemplo. Porque a crucificação era: você pega alguém que se opõe ao seu governo, ao seu reino, você vai torturar essa pessoa. Era a coisa mais cruel possível. Você vai torturar essa pessoa, você vai botar ela numa cruz, e a cruz poderia ser assim, assim, assim. Você cravava pinos de metais na mão ou no punho, ficaria pendurado, cravava nos calcanhares também para ficar pendurado, para não sair, e ficava exposto lá, para todo mundo ver. Todo mundo passava e via, crucificado. Está vendo aqui o exemplo? Quer se rebelar? Está aqui. Foi contra o meu governo. Foi contra a minha autoridade. Foi contra o meu poder. Está aqui na cruz. E não a cruz, irmãos, que nós vamos ver em Jesus que a morte dele foi, de certa forma, rápida, mas a crucificação era uma morte lenta e dolorosa. Demorava dias. Tanto é que, para ser exemplo, o que eles faziam? As estradas que iam para Jerusalém, eles faziam o quê? Pegavam os rebeldes, crucificavam e deixavam lá. Todo mundo que ia para a cidade via os rebeldes crucificados. Isso era o quê? Tá vendo? Quer ficar assim também? Tá lá, Quer tentar tirar? Você vai junto. Então, crucificam aqui, irmãos, é a pena mais dolorosa, mais cruel que existia na época. Era uma coisa tão cruel que nenhum cidadão romano poderia ser crucificado. Nenhum cidadão romano. Tanto é que Paulo, como é que Paulo morre? Ele é decapitado. Por que Paulo não é crucificado? Porque ele é cidadão romano. Decapitado, uma morte rápida, indolor, foi lá, morreu. Jesus não. E quem pede a cruz de Jesus? A multidão. Quem é a multidão? Os judeus de Jerusalém, os judeus da Judéia, os judeus espalhados pela terra. Todos eles vêm e eles pedem crucificam. Mas o interessante é, a crucificação não é para um rebelde, alguém que quer suplantar o reino que está em vigor. Pilatos está falando, Jesus é o rei dos judeus. E a multidão está dizendo, então crucifica ele. Se ele está se dizendo rei, crucifica, mostra que ele não é rei. Coloque ele na cruz. É isso que a multidão está pedindo. Então, quando, no versículo 14, Pilatos volta, mas Pilatos lhes disse, que mal fez ele?
Até Pilatos, o que ele fez para ter tudo isso? Para receber isso? E eles gritavam cada vez mais, crucifica-o, mostra que ele não é rei. Mostra que aqui já tem um reino, que aqui já tem um rei. Era essa a mensagem que a cruz trazia naquela época. Mostra que aqui já tem um reino. Aqui já tem o poder de César. Mostra para ele. Coloque ele na cruz. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, o entregou para ser crucificado. E aqui um ponto, né, irmãos? O açoitar sempre tinha. Porque a crucificação não era só ser pendurado lá, era todo um processo. Você tinha os açoites, que era com azorrague, que era de couro, com osso e metal na ponta, para esfolar mesmo. Então era o açoite, a hora que estava lá bem judiado, agora prega na cruz. Tinha pessoas que não suportavam os açoites. Já morreu na hora do açoite. De tão cruel que era o negócio. E é isso que a multidão está pedindo. É essa condenação. A mais cruel. E que a gente está vendo também a mais injusta. Né? E um outro detalhe é que Pilatos querendo contentar a multidão. Irmão, a gente chegou aqui no ápice da injustiça. Por quê? Nós temos o Sinédrio, os principais sacerdotes, fariseus, escribas, fazendo um julgamento de Jesus totalmente enviesado no meio da noite, que não poderia ter acontecido. Eles já determinados a matar Jesus, trazendo falsas acusações. Então aí, já começa a injustiça. Eles levam para a autoridade de César para poder ser julgado. Ele é julgado também como condenado. E aí Pilatos faz o quê? Não, vamos ver o que o povo acha. O povo manda condenar, manda crucificar. Pilatos faz o quê? Tá bom, vamos contentar o povo? Vamos fazer a injustiça? Vamos matar um injusto? Vamos matar um inocente? Isso para mim vai trazer o quê? Vai trazer benefício, o povo vai ficar feliz. Ninguém vai se revoltar. Mas vamos matar um inocente? Mata. Vamos fazer a injustiça? Faça. Isso para mim vai ser bom. O povo vai ficar feliz, eu vou ter governabilidade. E aí César vai ver que eu estou governando bem, que aqui está pacificado, e eu posso ir para um lugar melhor, para ser governador em uma cidade melhor. Jerusalém, irmãos, era Roma lá no meio da Itália, Jerusalém lá na Palestina. Não era um lugar bom. Era tipo, para a gente falando, era onde Judas perdeu as botas. É lá que Pilatos estava. Então ele queria o quê? Ter um reino bem controlado, ter uma boa governabilidade, para mostrar que ele era um bom governador, para poder sair de lá. Então para ele era muito bom contentar o povo. Então percebam, irmãos, que a injustiça ela só vem crescendo. E a condenação de Jesus, ela é totalmente injusta. A pena de Jesus, ela é totalmente injusta. Jesus, ele é condenado injustamente, e a pior pena, a pena mais cruel possível, de uma maneira totalmente injusta. Amém? A gente vê aqui, o poder que tinha agora sobre Jesus, humano, era o poder de César. Poderia ter libertado? Poderia. Poderia ter feito justiça? Poderia. Em qualquer momento, desagradando os outros? Poderia. Poderia. Ele faz? Não. Por quê? Está totalmente enviesado para um benefício próprio. Não tem uma condição, um motivo. Não, é só um benefício próprio. Amém? Agora vamos para algumas aplicações desse texto. Mas esse texto eu li ele já algumas vezes, mas quando a gente para estudar, para se aprofundar,
a gente começa a ver que o negócio é bem mais, mais forte do que a gente estava esperando. Irmãos, vamos para a primeira aplicação com relação a Jesus. Jesus, ele é o nosso exemplo de como se comportar, de como reagir à injustiça. Irmãos, Jesus, vamos ver o que aconteceu com ele? Ele foi abandonado pelos discípulos, traído por um discípulo, ele foi acusado injustamente, ele foi acusado injustamente uma vez, acusado injustamente outra vez e condenado injustamente. E as pessoas falando coisas horríveis a respeito dele. E ele não abriu a boca. E o grande ponto é, ele recebe todas as acusações, ele vai morrer na cruz, vai ressuscitar e vai voltar. Como ele fala para os discípulos, eu vou morrer, vocês todos vão me abandonar, eu vou morrer, mas vou ressuscitar e eu volto. Jesus volta. Jesus traz o quê? O Evangelho. Ele traz o arrependimento, ele traz a salvação. Jesus é o nosso exemplo, irmãos, de quando nós recebemos alguma injustiça, alguém falar mal da gente, alguém fizer algo contra nós injusto, a gente tem que fazer o quê? Eu vou provar por A mais B que fulano está errado, que isso, que aquilo. Não, irmãos. A gente tem que fazer o quê? Levar o Evangelho. Levar a salvação. Não é revidar a injustiça, com uma outra luta. Não, é revidar a injustiça com Cristo. Revidar a injustiça com o Evangelho. Amém? Por mais que seja difícil, não estou falando que... Também não estou falando para os irmãos de fulano está me processando, vou deixar na mão de Deus. Não, irmãos, não é isso. Tá? A gente segue, os ritos judiciais têm que seguir. Mas, quando nós sofremos alguma injustiça, e nós podemos levar isso diante do Senhor, não confrontar, mas tentar levar o Evangelho para essa pessoa, é isso que nós temos que fazer. O nosso exemplo é Cristo. Por quê? Cristo, irmãos, ele não confia no julgamento humano, nesse julgamento injusto que nós temos. Irmãos, por mais justo que seja, o julgamento terreno é injusto. Amém? Então Jesus ele confia no julgamento de quem? Do Pai. Amém? Estão me condenando injustamente. Sim, mas toda condenação que você tiver aqui, ela vai ser injusta. Qual o único que vai te julgar retamente? Deus. E aí, irmãos, o julgamento de Deus ele é justo. E nenhum de nós passando pelo julgamento de Deus seremos justos, porque a nossa natureza já é injusta, já é em pecado. Só em Jesus nós temos a justiça. Só em Jesus nós temos a salvação. Só em Jesus nós podemos ser julgados e não ser condenados. Só em Jesus. Aquele hino, só em Jesus eu encontrei homem divino, Salvador, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. E assim vai. É só em Jesus, irmãos. Então, quando nós recebemos uma injustiça, é só em Jesus que nós podemos confiar. Não revidar, mas fazer o quê? Levar o Evangelho. Não estou falando que é fácil. Estou falando que é o padrão. Nosso padrão é Jesus. Nosso padrão é que nosso viver expresse Cristo. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é isso aqui que a gente tem que buscar. Um outro ponto que eu queria trazer para os irmãos é a inveja dos fariseus. A inveja dos principais sacerdotes. Por quê, irmãos? O que os sacerdotes fazem é ilegítimo? Não. Por quê? O que um principal sacerdote, um fariseu, deveria fazer? Eles estudavam toda a lei, todo o costume, então eles sabiam exatamente como seria o Cristo, como ele viria, o que ele faria, como ele agiria, tudo. Para quê?
para quando alguém se dissesse Cristo, eles falassem, vem aqui, vamos confrontar então. Você é o Cristo? Analisa assim, assim, assim. Bate com a Escritura. Não é o Cristo. Condena. Bate com a Escritura, é o Cristo. Pessoal, Cristo chegou, está ele aqui. Era essa a função deles. Só que eles estão exercendo a função deles de avaliar Jesus. De fazer um pente fino, ó. Jesus, a lei, está batendo. Só que a inveja no coração deles cresceu a ponto de se tornar um ódio que a boa ação que eles estavam fazendo de conferir se aquele era o Cristo, para que se fosse o Cristo, vamos adorá-lo, vamos falar para todo mundo que ele é o Cristo, vamos segui-lo, eles fazem o quê? Deturpam totalmente, trazem falsas testemunhas para falar, ele não é o Cristo. Então eles pegam o quê? Por inveja, por ódio, eles fazem o trabalho deles, mas não tem o motivo correto. Eles fazem. Né? Porque sim. Estão novos servidores. Exatamente. Só que tudo que eles fazem, qual é a motivação? É inveja. Qual é a motivação? Eu quero isso para mim. Essa atenção que ele tem, eu quero para mim. Por que é importante a gente dar um foco nisso? Porque para nós podemos fazer muitas coisas boas. Muitas coisas que a gente fala, não, isso está certo. Mas a motivação não está correta. Não estou falando todas, tá? Estou falando, a gente pode fazer. Se o nosso coração tiver inveja, a gente pode fazer isso. Por exemplo, a gente pode falar, não, queremos ajudar os pobres. Está errado? Não está errado. Só que se no nosso coração brota uma inveja de, cara, o rico tem isso e eu não tenho, eu queria ter. Só que ele tem. Eu não quero que ele tenha. Por que ele vai ter mais do que eu? E aí no meu coração começa a brotar inveja. E aí começa a brotar o quê? Um ódio. Por que ele tem e eu não tenho? Eu quero, ele não pode ter. E a gente faz o quê? Vamos defender então os pobres, vamos contra os ricos. Por quê? Porque eu odeio o rico. Porque ele tem o que eu não tenho. Então eu começo a defender o pobre porque eu tenho ódio do rico. Irmãos, defender o pobre não é errado. É uma boa ação. Inclusive deve ser feito. Se nós pudermos ajudar as pessoas que estão passando necessidade, devemos ajudar. Mas qual é a motivação do nosso coração? Se tem inveja nisso, irmãos, nós precisamos tratar. Precisamos do Evangelho. Que o Evangelho nos leva o quê? A Cristo. E em Cristo não tem inveja. Amém? Inclusive, várias coisas boas, irmão. A gente pode pregar o Evangelho por inveja. Contraditório, né? Totalmente contraditório. Mas a gente pode parar. Nossa, aquela igreja está crescendo. Olha quantos membros tem naquela igreja. Nós tem poucos. Eu vou pregar o Evangelho para que os membros daquela igreja venham para a nossa igreja. Pregar o Evangelho é correto? Inclusive, é a grande comissão que nós recebemos. Nós devemos pregar o Evangelho. Qual é a motivação do coração? Qual a motivação do coração? Ou então, eu vou pregar o Evangelho porque aí Deus vai me dar uma recompensa melhor que a dos outros. Eu já ouvi isso. Então as pessoas pregavam o Evangelho para quê? Porque eu vou receber mais que os outros. Está certo essa motivação? Pregar o Evangelho é correto. Devemos pregar o Evangelho. Mas a motivação do coração está correta? Não. Então, irmãos, Deus tomar muito cuidado com a inveja. A inveja levou os fariseus, levou os principais sacerdotes a condenarem à morte o próprio Cristo, que eles estavam esperando. Não era qualquer um, era quem eles estavam esperando chegou e por inveja eles o mataram. Não só por Jesus, não. Tem muita gente que mata uma pessoa por inveja. Sim, tem. Por isso que eu estou trazendo esse ponto, né? Nosso coração não pode haver inveja, porque ela vai gerar um ódio e mesmo com boas ações vai gerar um dano. E o outro ponto
olhando para o poder de César, irmãos, não confie cegamente no julgamento das pessoas. Por quê? O poder de César, que está aqui em Pilatos, ele é a autoridade máxima, ele seria o julgamento máximo. Então o que ele diz está certo. Só que a gente acabou de ver que esse poder, esse julgamento, ele é o quê? Totalmente enviesado. Esse julgamento, ele é injusto. E não só naquele tempo, né, que o poder de César vai representar o quê? O poder do governo, o poder do império, o poder do Estado. Irmãos, por melhor que seja o julgamento, por melhor que seja o juiz, por melhor que seja o Estado, o julgamento, ele vai ser sempre injusto. Às vezes em um grau muito injusto, que é absurdo, às vezes em um grau um pouquinho injusto, mas vai ser injusto. A gente se apoiar nisso, se apoiar que, não, o juiz falou, então está certo. Não, o presidente falou, então está certo. O governador falou, então está certo. A autoridade falou, então está certo. Irmãos, o único que fala e está certo é quem? É Deus. Só. Nós então não devemos cumprir a lei? Ao contrário, nós devemos cumprir toda a justiça, seja ela a lei dos homens ou a lei de Deus. Irmãos, se nós em nosso jeito temos que representar Cristo, expressar Cristo, então nós temos que cumprir toda a justiça. Mas e se a lei mandar algo contra a Bíblia, contra a justiça de Deus? Aí prevalece a justiça de Deus. Por quê? Os homens, a gente tenta ser justo, ou não? A gente tenta. Sempre tenta. Quando vai fazer uma lei, você tenta trazer a lei que traz mais benefício, a mais justa possível. Mas vai conseguir? Não, porque às vezes a gente faz uma lei, não, essa lei aqui ela é bem justa. Mas se eu colocar isso aqui, para mim fica um pouquinho melhor. Vai prejudicar todo mundo? Não. Mas vai melhorar um pouquinho para mim. Acaba se tornando o quê? Injusta. Por quê? Qual que é a motivação dela? É algo pessoal. Amém? E, mesmo nisso, né, quando nós caímos no julgamento injusto, o que a gente tem que fazer? Entrega na mão de Deus. Fui julgado e condenado injustamente. A gente luta pela justiça, mas, irmãos, não é a justiça desse mundo que importa para nós. A justiça que nos importa é quem? A justiça de Deus. Amém? Então, caso você pleiteie uma ação, perdi a ação. Tá. O juiz foi injusto. Irmão, se for injusto com Jesus, que dirá conosco? Que dirá conosco? Eu estava até comentando com um professor amigo meu que reestruturaram nossa carreira. Aí eu falei com ele, olha, essa reestruturação eu acho que ela não foi boa, porque eu tive já 3 progressões, ou 4 progressões. Só que olhando para a tabela nova, eu só tenho 2. Rapaz, me arrancaram aí 4 anos de serviço. É injusto. Vai fazer o quê? Sentar e chorar? Mas vida que segue. Por quê? Qual a justiça que nos interessa? Essa aqui. Qual o nosso exemplo? Aquele que foi condenado injustamente. A pior, mais cruel pena possível. Então, nossos olhos têm que estar em Cristo. Não no poder que tem aí no mundo. Não no poder do Estado. Não no poder das multidões. Que às vezes a gente pensa, nossa, vou fazer tal coisa, está um pouquinho errado, mas vou agradar os outros. Pode isso? Não, irmãos. Nossa vida não é de agradar os outros. Aqui,
Volta para o versículo 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão: nós não estamos aqui para contentar ninguém. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Isso vai deixar alguém descontente? Amém. Isso vai deixar alguém descontente? Então, irmão, vem aqui, vamos te apresentar o Evangelho, para você ficar contente com a gente, em Cristo. Irmãos, se é necessário sofrer algum dano, ter algum descontentamento, alguma inimizade, em nome de Jesus, por causa da palavra, paciência. Quem é maior, nossos amigos ou nosso Deus? Quem nos ama mais? Aquele que está passando tudo isso e vai morrer na cruz? E vai ressuscitar e vai voltar para nós? Ou qualquer outra pessoa? Não é isso que a gente está vendo aqui em Jesus, tudo que Ele está passando por nós. E que Ele está sendo condenado injustamente. Mas tudo isso Ele faz porque esse é o plano de Deus para a nossa salvação. Amém? Senhor nosso Deus, que o Senhor toque nosso coração, que na nossa vida nós possamos expressar Cristo, que mesmo diante da injustiça, que a nossa reação seja expressar o Senhor, que a nossa reação seja dar um testemunho de Cristo. O nosso contentamento, a nossa esperança não é a justiça desse mundo, o nosso contentamento, a nossa esperança é o reino de Deus, é o reino de justiça, é o reino daquele que é a própria justiça. Senhor, que o nosso coração não se desespere quando nós presenciarmos a injustiça, quando nós sofremos algo que está acima de nós, mas que nosso coração encontre no Senhor o contentamento, encontre no Senhor a consolação. E, Senhor, que quando for fazermos qualquer coisa, que prevaleça o Teu testemunho, que prevaleça a Tua justiça, mesmo que isso nos leve a receber das pessoas algum descontentamento, alguma condenação. Essa condenação nunca será maior do que o amor que o Senhor tem por nós. Nunca será maior do que o Senhor tem reservado a nós. Nunca será maior que o Teu reino. Senhor, que o nosso coração também se afaste de toda inveja. Que o Senhor também possa tirar de nós toda inveja, para que ela não se torne em ódio. Que o Senhor purifique o nosso coração. Que o Teu Evangelho a cada dia nos torne mais parecidos com Jesus. Que a cada dia as pessoas possam ver o Senhor em nós e que a nossa pregação, ela expresse Cristo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.